Olá, eu sou o missionário Marco Antônio Ripari e quero dividir uma porção da palavra escrita de Deus com você neste momento. Nós podemos, presta bem atenção, mesmo ao meio dessa crise, nós podemos viver no descanso de Deus. Mesmo ao meio de tantos outros problemas que nós temos, porque antes de chegar a pandemia já estávamos com problema no nosso casamento, problema financeiro, sentimental, espiritual, físico. Mesmo ao meio de todos esses problemas e ajuntando também agora o Covid-19, nós podemos viver no descanso de Deus. E por que eu digo isso com tanta convicção? Porque Deus, na verdade, ele valoriza o descanso. Ele descansou no 7º dia após ter concluído a criação do céu e da terra, e você pode ver isso em Gênesis. E Deus é bom. Deus sempre demonstrou bondade com a humanidade. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Deus sabe o que está fazendo e sabe do que nós precisamos e quando precisamos. Deus sempre faz o melhor para nós, Ele sempre cuidou de nós 24 horas por dia. Nós estávamos em março, quando tudo começou, e de março para cá nós ficamos em casa, envolvidos nessa quarentena, estamos esperando em Deus um milagre, ou quem sabe uma vacina, só que nós estamos no mês de outubro, hoje é dia 4 de outubro, e nós continuamos esperando. Estamos esperando em Deus por algo da parte dele, quem sabe uma vacina ou um grande milagre. Enquanto isso, vamos ler a palavra e ver o que Deus nos diz e nos ensina a respeito de descansar nele. A Bíblia diz, Mateus capítulo 11, palavra escrita de Deus, Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso. E assim achareis descanso para as vossas almas. Pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Olha, eu vou teatralizar aqui para ficar um pouco didático o que eu falei e o que pretendo falar. E eu só peço a você um pouquinho de paciência, porque é uma instrução que eu recebi da parte de Deus. Veja só. Tudo que eu li e falei até aqui agora, sobre o descanso de Deus, que é possível você viver no descanso de Deus ao meio dos problemas, que é possível você viver no descanso de Deus vivo ou após morrer. Isso eu vejo que tudo que eu falei até agora é muito simples e fácil de entender. Veja só, na minha mão esquerda eu tenho uma caneta de tampa vermelha. Na mão direita eu tenho 3 outras canetas, tampa verde, azul e preta. Então eu tenho uma caneta, 3 canetas. Se eu juntar todas elas, eu tenho a soma de 4 canetas. 1, 2, 3, 4. Então, o que eu falei para você até o presente momento é tão simples quanto 1 mais 3, 4. Ok? Veja só. Você está com fome. O que você faz para saciar a sua fome? Você se alimenta. Você está com sede. O que você vai fazer para saciar a sua sede? Você vai beber água. Eu estou no meio de uma pandemia. Eu preciso de uma vacina, eu preciso de um milagre, porque eu estou há 7 meses dentro de casa e estou cansado. Não aguento mais falar de gel, máscara.
e lava as mãos, e lava a roupa, e toma banho. Não aguento mais, estou cansado. O que eu tenho que fazer? Então eu busco descanso em Deus. Se eu for até Deus, Ele me dará descanso. Se eu for até Ele, eu acharei descanso ao meio desta pandemia. Acharei descanso em Deus ao meio dos meus problemas. Aqueles problemas que já vinham me acompanhando antes da pandemia. Para muitos, o problema não é a pandemia. Você está entendendo ou não? Repare. Presta atenção, repare. Estou ouvindo, pode falar. Presta atenção, repare. O seu discurso é muito bom. Tá bom? Eu tenho visto vários pastores falar, tenho lido a Bíblia, tenho orado. Seu discurso é bom. É bom, é bom. Gostei do seu discurso. Só repare que eu continuo cansado e sobrecarregado. Então vamos lá. Eu preciso recapitular algumas coisas para ver o que está acontecendo. Tá bom ou não? Vamos lá. Eu tenho uma caneta na esquerda, 3 na direita. Diga para mim, quantas canetas eu tenho no total? Você me responde 5. Tá errado. A soma é 4 e não 5. Não, repare, é 5. Não, tá errado. Vamos ver se a gente consegue entender melhor você. Você está com fome. O que você faz para matar a fome? Ah, missionário, eu como bolacha, eu como sorvete, eu como chocolate, pipoca, tomo refrigerante. Errado. Você está errado. Você tem que comer carboidrato, proteínas, fazer uma alimentação saudável para ter uma qualidade de vida melhor. Vamos agora a mais um teste. Você está com sede, o que você faz? Ah, não, repare, por favor. Não vem falar desse assunto, não. Que assunto? De água. Eu não gosto de beber água, mas você tem que beber água. A mulher tem que beber no mínimo 2,5 litros de água por dia e o homem 3 litros de água por dia, para que haja um bom funcionamento dos rins, para que o organismo funcione bem, tem que beber água. Então tá tudo errado se você não bebe água. Você está 7 meses em casa. Vamos lá. A última pergunta. Você está esperando por uma vacina e por um milagre de Deus. E o que você tem feito? Ah, agora sim, missionário. Eu tenho para relaxar, sim, para descansar? Isso. O que você tem feito? Eu tenho assistido televisão. Errado. Errado, errado, errado. Ora, você está com problema no dente. Você vai para o sofá assistir televisão para relaxar e descansar? Você tem que ir no dentista. Ora, você está com problema no coração seríssimo? A sua pressão anda alterando? Você sente palpitações? Você sente dores aqui no meio do peito? Você vai relaxar? Sentar no sofá, assistir televisão? Errado, você tem que procurar o cardiologista. E assim, o especialista em cada área que você tiver problema. Ora, você está vivendo uma pandemia, um grande problema. Você tem que procurar um especialista, e o especialista chama-se Deus, Criador do céu e da terra, Yahvé, Deus de Abraão, Jacó, Isaac. É ele que você tem que procurar. Não é a mim, ao pastor, a fulana, a Beltrano. Você tem que ter a sua comunhão com Deus. Se eu buscar descanso em Deus, se você buscar descanso em Deus, Ele vai nos dar vigor. Então eu vou poder deitar sem medo nenhum e vou ter um sono tranquilo e em paz. Em paz me deitarei, em paz dormirei, seguro. Qual foi a última vez que você teve um sono pleno? Você consegue se lembrar disso? Em que você colocou a cabeça no travesseiro e dormiu até o dia seguinte? Sem precisar tomar remédio. Veja o que diz a palavra escrita de Deus. Vamos consultar a Bíblia. Então eu tenho aqui Isaías capítulo 40,
versículo 29, diz a palavra escrita de Deus, Isaías 40, 29. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados, dos que estão sem força. Nós estamos falando de Deus. Você está entendendo? Deus que torna forte aquele que está cansado e multiplica o vigor daqueles que está sem força. É só Deus que pode fazer isso. Não é um filme na Netflix, não é um filme na TNT que vai te dar tudo isso para você. Você está entendendo? Talvez não. Vamos ler mais. Provérbios 3, versículo 24. Palavra escrita de Deus. Provérbios 3, 24. Quando te deitares, jamais temerás, não terá medo. Repousarás e o teu sono será tranquilo. De quem nós estamos falando? Do Deus nosso protetor. Do Deus nosso protetor. Nós, eu e você, precisamos viver no descanso de Deus. Temos que confiar mais em Deus. Precisamos entender que no tempo certo, no tempo de Deus, o melhor vai acontecer. Não adianta ter pressa. Não adianta ter pressa. Por que, missionário? Porque Deus não tem pressa. É nós que temos pressa. Há tempo para tudo. E esse momento que nós estamos vivendo não é momento para ter pressa. Não adianta ficar ansioso por causa dessa pandemia ou qualquer outro tipo de problema que você está enfrentando no seu casamento. Principalmente surgiram muitos problemas de relacionamento. Eu vi uma notícia esses dias absurda. Absurda! Em que o homem propôs à mulher, essas pessoas do mundo que não têm Deus, olha o que eles pensam. O homem propôs à mulher que, devido a essa situação de pandemia, se ela não concordaria dele levar a amante dele para casa, para conviver ali junto com a sua esposa e filhos. Levar a amante para ficar junto da casa. Assim ele não precisa sair, porque ele não pode sair. Que absurdo! Não adianta ficar ansioso por causa dessa pandemia. Precisamos orar, nós que temos conhecimento da palavra de Deus. Precisamos orar mais, apresentar a Deus nossos pedidos. Senhor Deus, eu estou com problema no meu casamento, me ajuda, querido. Senhor Deus, eu estou com problema com os meus filhos, com os meus netos, com a minha saúde, com as minhas finanças. Senhor Deus, me ajuda. Esses dias eu estava cortando uma laranja. Eu corto ela em 4, tiro e como com bagaço e tudo. É a orientação do meu cardiologista. Muito bem. Ao cortar a laranja, eu comecei a chorar. Do nada, cortando a laranja, eu comecei a chorar. Se nós não tivermos cuidado em administrar nossas emoções, nós vamos ter sérios problemas. Além desse que já estamos vivendo do coronavírus, vamos ter problemas emocionais, vamos ficar estressados. Você está entendendo? Podemos morrer, vai fazer autópsia, não morreu de coronavírus, morreu de outras coisas. Veja o que a Bíblia diz, por favor. Filipenses 4:6. Palavra escrita de Deus. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. Apresente a Deus os problemas para você poder ir vivendo o descanso de Deus. Você tem que conversar com Deus. Não comigo. Você tem que falar com Deus. Viver o descanso de Deus é estar na presença de Deus. É falar com Deus. É reclamar para Deus das coisas que você tem que reclamar.
Não adianta murmurar para esse, aquele ou na rede social. Há dias bons? Sim. E dias mais atribulados. E muitas vezes nós ficamos cansados. Porque 7 meses em casa com esse problema de Covid-19, mas o problema que já tínhamos antes financeiro, de saúde, relacionamento espiritual, emocional. Sabe, há uma sobrecarga. E tem gente que não suporta tudo isso. Como eu não estou suportando o calor aqui. Eu comprei um jogo de luz aqui. Pelo amor de Deus, eu estou assando aqui. Querendo fazer o melhor, fazer um vídeo bom. Meu Deus do céu. Estou assando. Aliás, acho que eu estou perdendo peso. É uma boa coisa. Acho que eu vou dormir com essas lâmpadas acesas na cabeça e na barriga. Olha, irmão, voltando aqui ao que é importante. Algumas situações podem nos deixar ansiosos e preocupados, e isso acontece comigo também. Mas quando acreditamos em Deus, podemos descansar nos braços do Senhor Deus. Estar nos braços do Senhor. Basta confiar nele. Deus é fiel e capaz de nos livrar de qualquer coisa que esteja roubando a nossa paz. Precisamos aprender a confiar no amor de Deus e no seu poder. Precisamos viver o descanso de Deus mesmo ao meio dessa tribulação que estamos passando. Lembre-se, mais uma vez, lembre-se, Deus não tem pressa. Não adianta orarmos para Deus mudar a vontade dele. Nós temos que orar para que cumpra a vontade de Deus em nossa vida. Ou você acha que Deus não pode resolver esse problema do coronavírus? Ou você acha que Deus, no estralo de dedo, não pode resolver esses problemas que você está enfrentando? Seja qual for ele. Só que temos que entender que estamos sendo preparados. Estamos passando por um treinamento. Então, para obter sucesso, nós não podemos desistir. Tem gente que já desistiu faz tempo. Nós crescemos quando não desistimos. Nós crescemos quando continuamos fazendo o que é certo, mesmo estando em casa. Fazer o que é certo e não desistir nos leva ao sucesso, nos leva a viver o descanso de Deus. Deus está nos treinando, e para quê? Para nos preparar para algo melhor. Seria lógico, bem melhor, se fôssemos treinados por Deus, lá em Nova York, por exemplo, na Brother, assistindo uma peça de teatro, ou na Quinta Avenida. Você já pensou ser treinado por Deus numa fazenda? 7 meses numa fazenda, 7 meses em Nova York, andando para baixo e para cima, comendo e bebendo, hospedando em hotéis bons, com ar-condicionado. Já pensou 7 meses sendo treinados por Deus? Na praia? Eu amaria ser treinado por Deus numa churrascaria. O senhor pode pôr um pedaço de picanha? Tem panceta? Traz panceta. Tem coraçãozinho? Traz 2 espetos. Eu estou aqui esperando em Deus, tá? Vou ficar um bom tempo aqui. Já vou emendar com a janta também. Não. Geralmente, quando Deus faz nos esperar e ter uma grande vitória, isso acontece no deserto, na fornalha, no poço. A gente é provado, é treinado, preparado, no serviço que a gente não queria estar, perto de um chefe que a gente não gostaria de ter, ao lado de um vizinho que a gente não gostaria de ter também. A gente não quer ser provado num trabalho onde as pessoas brincam
com o nosso sentimento, com a nossa religião. Não. A gente não quer ser provado ali. O bom é estar num lugar onde todo mundo fala bom dia para você, te respeita, te abraça, tira uma selfie, te beija, te dá um café na mão. Mas não, é sempre num lugar onde as pessoas falam coisas que nos tiram do sério, que prova a nossa fé. Sabe, José, ele esperou 13 anos na prisão por uma coisa que ele não tinha feito, meu irmão, minha irmã. Nós só estamos há 7 meses em casa. José ficou 13 anos na prisão. E eu gostaria de ler um último versículo com você. E se encontra em Êxodo, capítulo 13, palavra escrita de Deus, Êxodo 13, de 20 a 22. Os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã, junto ao deserto durante o dia. O Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava. Dobre a sua atenção. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro. Nem a coluna de fogo durante a noite. O que eu quero dizer isso com você? Para você. Deus nunca se afastou de nós. Mas, missionário, como que Deus não se afasta de nós? Porque eu não vejo a coluna de fogo à noite, nem uma nuvem. Irmão, presta atenção, irmão. Terminando de você ouvir aqui, você vai comer alguma coisa, jantar, almoçar, não sei. Abra sua geladeira, você tem comida na geladeira, você acha que Deus se afastou de você? Você tem o que comer, o que beber, o que vestir. Por favor, tenha um espírito de gratidão. Deus não se afastou de nós. Você não sabe o que é não ter Deus na nossa vida. Possa nos faltar tudo menos Deus, e nós temos Deus. Mas como, missionário? Você não abre a geladeira, não tem comida, irmão? Isso é Deus. Você não tem o que beber, irmão? Isso é Deus. Não tem o que vestir, irmão? Isso é Deus. Você não tem saúde? Isso é Deus. Você está vivendo no descanso de Deus e não tem percebido. Veja, os israelitas, conforme o texto que eu li, os israelitas saíram da escravidão do Egito e estavam a caminho da terra prometida. Eles não tinham chego ainda na terra prometida, estavam a caminho. E Deus os guiava com uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. E sempre que a nuvem parava, eles paravam, acampavam, depois seguiam. Depois paravam, acampavam, depois seguiam. É a mesma coisa que está acontecendo com a gente, meu irmão. Nós estamos a caminho de casa. Estamos sendo preparados. No momento nós estamos parados. No momento nós estamos acampados. Não tem como a gente correr para a direita e para a esquerda. O que nos resta é reconhecer nossa total dependência do nosso Deus. Nós estamos a caminho de casa. Nós estávamos caminhando, íamos até bem, já estávamos acostumados com a rotina. Era shopping, era praia, churrasco, viagem, uma série de coisas. Mas existe um momento na nossa vida que nós precisamos parar, acampar e viver no descanso do Senhor, no descanso de Deus. Viver o descanso de Deus e depois prosseguir, continuar, ir em frente. Não adianta ter pressa. Eu conheço algumas pessoas que tiveram pressa e não respeitaram o distanciamento social,
o uso do gel, o uso da máscara e tiveram fins trágicos. Não adianta ter pressa. Deus faz as coisas pouco a pouco, um dia de cada vez, tudo no seu tempo. Deus criou tudo em 7 dias e descansou. Nós estamos há 7 meses em casa. Procure descansar no Senhor. Que lucro você vai ter? Que ganho você vai ter se você se apavorar? Se você entrar em pânico? Você poderá trazer para a sua saúde, para a sua vida e para os seus entes queridos problemas seríssimos. Você pode morrer do dia para a noite. Vão fazer autópsia? É Covid? Doutor, morreu de Covid? Não. Morreu de desgosto. Morreu de depressão. Você está entendendo? O meu pai morreu porque não tinha hábito de beber água. Você acredita nisso ou não? A gente bebia água e ele ria da gente. Ele dizia que em todo alimento tem água suficiente para o corpo. Pai precisa beber água. Começou a urinar. E a urina começou a ficar da cor de chá mate, daquele chá. Melhor se eu ir no médico, deve estar acontecendo alguma coisa. Aí a urina começou a escurecer, ficar da cor de café. Foi para o hospital. Missionário, o que aconteceu? Morreu! Ele morreu! Talvez você esteja aí na sua casa morrendo de alguma coisa, morrendo no casamento, morrendo em tantas áreas da sua vida. Busque viver no descanso de Deus. É como se fosse água. Beba dessa água que Deus nos dá. E você vai viver no descanso de Deus. Deus te abençoe. Deus te guarde. Que você possa viver no descanso de Deus. Até o último dia da tua vida. Te amo em Cristo Jesus. Não desista. Desistir é coisa para fracassado. Você não é fracassado. Deus não te deu um espírito de covardia.